Oi, Milocas, começando mais uma lida com a Mila por aqui. E, gente, hoje eu coloquei todo mundo para correr para conseguir gravar esse vídeo para vocês. A Lara ainda não veio, vou falar sobre ela já já. Mas o Dedé e a Luísa já despachei para casa da minha mãe para que eu conseguisse arrumar a casa hoje, tá gravando o vídeo. Então, gente, valorize o meu esforço, porque colocar o Dedé e a Luísa para correr não é fácil. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Então, vamos, gente, começar esse vídeo com as perguntas. E que perguntas, né, gente? Vocês capricharam muito dessa vez. Então, vamos para a pergunta, sim, que foi recorde. O porquê eu sumi. Gente, 2025 foi um ano que pegou e me moeu de todas as formas que vocês pensarem, né? Eu passei por um processo de depressão pós-parto. Eu vou, inclusive, depois desse vídeo, gravar um vídeo falando sobre isso com vocês, contando a minha experiência e tudo. Vou gravar também sobre o meu relato de parto, né? Vão ser vídeos diferentes, mas eu quero ver se eu consigo gravar tudo hoje ainda para vocês. E, gente, passei sim por um processo muito difícil de depressão pós-parto, né? Eu não contava com isso, né? E no vídeo eu vou contar todos os detalhes para vocês, o que eu acredito que me levou a ter a depressão pós-parto. É claro que ela é hormonal, né? Mas teve alguns fatores que eu acredito que me levou a passar por essa depressão, né? E, gente, foi um ano assim, nossa, foi muito conturbado, né? Eu tava tentando me organizar mentalmente, e aí eu perdi 2 tios, um deles assassinado de maneira brutal. Eu vou contar isso no outro vídeo pra vocês. Ele foi assassinado por uma pessoa da família, mas eu vou contar os detalhes depois, tudo pra vocês no vídeo sobre a depressão pós-parto. Aí, gente, depois disso, né, veio tinha a Luísa, né, que requeria muita atenção. Então, assim, eu mal tava conseguindo cuidar de mim, cuidar da casa, cuidar das coisas, e ainda tinha que cuidar da bebê, né? Então, você imagina a bagunça mental que tava na minha cabeça, né? Mas no vídeo lá sobre depressão pós-parto, vocês vão entender tudo direitinho. Gente, o Dedé até fala, né? O pessoal vai achar que sou eu quem estou te proibindo de gravar vídeos. E não, gente, o Dedé, muito pelo contrário, ele sempre fica no meu pé para que eu grave vídeos. E sou eu que fico ali, né, empurrando com a barriga. Inclusive, até perdi a monetização, gente, desse canal. Falta, né, eu tenho os inscritos e agora falta atingir as horas de novo por falta de estar postando vídeo. Então agora é correr atrás, né, do prejuízo para conseguir monetizar esse canal de novo. Quando eu conseguir, gente, eu conto tudo para vocês, tá? Mas por fim, né, mais é isso. Foi por conta de todo o processo que eu passei da depressão pós-parto, que foi bastante tensa, mas vocês vão saber direitinho tudo no próximo vídeo. A próxima pergunta. Gente, eu não coloquei nomes porque teve muita pergunta repetitiva, sabe? Repetitiva não, repetida, né? Desculpa. E aí eu só, né, resumi aqui as mais perguntadas. E aí, uma das perguntas que vocês mais me fizeram já estão morando na casinha? E sim, gente, nós nos mudamos em janeiro de 2025 para cá. Nós mudamos para cá da forma que deu. Mudamos sem portão, sem reboco, sabe? Eu tava assim, tão esgotada de pagar aluguel, sabe? Todo mês aquele dinheiro que não voltava mais. E aí eu falei, não, chega, amor, nós não vamos ficar esperando a casa tá pronta, a casa tá perfeita, vamos do jeito que tá, sabe? E a gente mora aqui, eu gosto bastante de morar aqui. Confesso, gente, que eu não gosto muito da vizinhança. Se eu pudesse, eu morava lá no meio do mato, assim, sem ter vizinho perto, sabe? Porque assim, sei lá, tem vizinho que é muito sem noção, né, gente? Som alto, né? Assim, o maior problema que eu tenho aqui hoje, não é frequente, mas é recorrente, é a questão do som alto. Não é todos os dias, mas mexe e vira a gente tem esse probleminha. É a questão do som, sabe? Hoje em dia eu dei umas brigazinhas ali, uns gritos com os vizinhos ali, digamos assim, sabe?
E aí parou, mas teve uma época assim que tava um som assim absurdo, tava insustentável ficar dentro de casa. E aí, gente, agora diminuiu. Mas assim, ó, agora hoje é o sábado, tá todo mundo em casa, tá tudo desligadinho, aí tá uma bênção, sabe? Que continue assim, amém. Aí a gente fica aqui, ó, só ouvindo o barulho dos passarinhos, sabe? Né, eu sempre quis mudar pra cá por conta disso, né? Se eu quiser ouvir música, gente, eu ponho a música pra mim, ponho um fone de ouvido, né? Eu vou ouvir minha música, não preciso ouvir a música do vizinho. Ai, gente, eu sou muito chata em relação a isso. Não me queiram ter como vizinho, porque eu não gosto de barulho. Sério, gente, não sei se vocês são assim. Acho que pelo fato de ter dado aula há muito tempo, gente, a gente aprende tanto a apreciar o silêncio, a ouvir o silêncio, né, que não tá escrito, não. Mas enfim, já assim estamos morando na casinha, já tem um ano, gente, que a gente tá aqui. A gente já fez algumas melhorias depois que a gente mudou, colocou o portão, rebocou a frente, fez algumas coisas, mas tem muita coisa para fazer ainda. Só que tá para haver uma mudança muito grande na nossa vida em 2026 e vocês vão acompanhar tudo. Eu não vou falar nada por enquanto, mas pode ser que haja mais mudanças por aí. Mas isso aí com o tempo eu vou contando tudo para vocês. Vocês vão acompanhando aí, né, na lida com a Mila. A outra pergunta, onde está a loja e o escritório? E sim, gente, eu continuo trabalhando com a Shopee, né? Aqui em casa, gente, eu preciso fazer um tour, não sei se vocês querem, depois vocês comentam aqui pra mim se vocês querem um tour pela casa completo, com quintal, com tudo. Então eu preciso, né, se vocês quiserem, eu preciso gravar pra vocês. Mas enfim, a loja, gente, ela está na casa do Maicon. Vocês lembram que o Maicon ia comprar a casa de cima, né? E aí a casa de cima, gente, deu super errado para comprar a casa dele. E Deus é tão maravilhoso que até o que dá errado é para dar certo depois. Sabe? Eu sempre falo isso, né, gente? Deu errado, não desespera não, porque é para dar certo depois. O vizinho de cima aqui é terrível. Terrível assim, de ser vizinho aborrecido, vizinho crenqueiro, problemático, sabe? E aí, graças a Deus, não quis dividir o muro com o vizinho aqui da frente, enfim, uma maior polêmica. Então, assim, o Maicon ia ficar com essa casa. E essa casa deu super errado pra ele, assim. A gente tinha até pegado uma chave já da casa ali. Só que deu super errado. E graças a Deus que deu errado, né? Porque aí o Maicon pegou a casa de baixo. É de baixo mesmo da minha aqui, uma do ladinho da outra. Ele ia pegar de cima, ele pegou de baixo, sabe? E o vivinho de baixo dele ali, graças a Deus, assim, não tem problema com ele, não. É uma pessoa boa, graças a Deus. E aí, gente, a loja tá lá na casa do Maicon por enquanto. Quando eu fizer o tour pra vocês, como eu falei, se vocês quiserem, vou mostrar pra vocês que a gente construiu um lugarzinho ali no fundo pra ser a loja, para que eu colocasse o meu estoque ali. A gente fez um quartinho, né, junto do lado da área gourmet. Só que o que acontece? A gente até pensou um tempo atrás em mudar o nosso quarto para lá e colocar a loja aqui. Só que como a Lara agora mudou, eu já tô dando spoiler do próximo, né? Mas aí a Lara mudou e aí nós decidimos ficar aqui mesmo, né, o quarto aqui, e vamos terminar o fundo lá e vamos colocar a loja lá, né? Hoje em dia eu alugo do Maicon lá embaixo e aí fica lá, meu escritório, né? Eu montei meu escritório lá bonitinho, uma hora eu vou mostrar pra vocês quando ela tiver arrumado, porque eu dei um spoilerzinho, né? Mas tava bem bagunçado lá. E eu vou arrumar o estoque, tinha até que ter ido arrumar hoje, mas não deu tempo. Mas enfim. E aí, a loja tá lá, a loja, o escritório, tá tudo ali na casa do Maicon. O Maicon vai mudar esse ano ainda. Ele tá fazendo surpresa a ele e a Dani, da data, né? A Dani tá gravidinha, como eu mostrei pra vocês no vídeo do aniversário da Luísa. E aí eles, não sei se eles vão vir depois que ganhar, né? Uma menina. Eu não sei se eles vão vir depois que ganharem a Sofia ou depois, mas antes de ganharem a Sofia ou depois, né? Mas eles estão escondendo a data até de nós. Então, assim, deixa essa surpresa. Quando eles vierem, vai, Camila, eu tô chegando,
Aí eu falo com eles, falei com o Maicon, né, meu irmão, só me avisa um mês antes para que eu consiga um lugar para colocar as coisas. Mas enfim, gente, o escritório tá lá. A outra pergunta que vocês me fizeram é se o Dedé está trabalhando. E sim, gente, o Dedé, início do ano passado, quando eu ganhei a Luísa, ele saiu da empresa que ele estava, porque assim, era uma empresa muito, muito ruim de trabalhar. Gente, aqui na nossa cidade, em Nova Serrana, Perdigão, é muito complicado trabalhar aqui. O povo aqui ele é muito explorador, sabe? Tem muito desvio de função. Então, assim, ainda mais para o Dedé que veio de São Paulo, que era outra realidade totalmente diferente. Então, assim, foi um baque para ele muito grande, né? Aí, em janeiro do ano passado, ele foi, acho que foi janeiro ou fevereiro, foi entre janeiro e fevereiro. Ele foi para São Paulo, ficou uns dias, acho que 15, 20 dias trabalhando lá. Aí, quando ele voltou para cá, ele conseguiu arrumar um trabalho já assim, para começar no outro dia, graças a Deus. E tá lá nesse lugar até hoje, né? Bom, pelo menos por enquanto, né? Ele tá lá. Com as mudanças que virão nas nossas vidas, se tudo der certo, né? Não ficará mais lá. Mas vocês vão saber, né? Como eu falei, em breve. Outra pergunta, se eu ainda sou professora. E não, gente. Tecnicamente eu sou. Eu ainda sou concursada, tenho meu cargo efetivo, mas eu tirei a licença sem vencimento, né? Eu saí da licença maternidade, fiquei 2 meses dando aula, que era o período que eu precisava. Dando aula, assim, gente, no vídeo sobre a depressão pós-parto, vocês vão entender tudo. Mas assim, gente, foram 2 meses de volta e aí depois eu tirei a licença sem vencimento, porque assim, gente, estava inviável ficar indo daqui com as 2 meninas para outra cidade. Essa estrada de Perdigão para Nova Serrana, para quem conhece, ela é muito perigosa. É uma estrada que não tem acostamento, uma estrada cheia de curva. Então, assim, todo dia eu arriscando, se fosse eu sozinha até que ia, né, gente? Mas todo dia eu arriscando com as 2 meninas. Eu já não estava bem psicologicamente, né? Então, eu tive que tirar. Eu tirei a licença. Outra pergunta que me fizeram, como foi a saída da escola? Eu já falei um pouquinho agora. E se eu quero voltar aí, gente? A minha intenção é de não voltar para a escola nunca mais. Eu não tenho mais estrutura psicológica para poder pisar em uma sala de aula. Gente, eu fui fazer a matrícula da Luísa na creche. Só de ouvir o barulho das crianças, assim, eu já comecei a entrar em pânico. Eu não dou conta mais de sala de aula, né? Tá uma situação, assim, muito difícil. Eu não tenho mais psicológico, sabe? Eu acho que eu cheguei, assim, no meu limite, sabe? No meu estupim. Então, assim, até a paciência que eu tinha com criança, hoje em dia eu não tenho mais. Eu tenho paciência com a minha filha, sabe? Com a Luísa e tudo, porque é um bebê, é minha filha, a gente tem que entender. Mas com criança de fora, gente, eu não tenho mais paciência, eu não dou conta mais, eu não tenho mais psicológico, sabe? Para lidar com criança. Não, para vocês terem ideia da gravidade da situação. Quando eu voltei, né, para a sala de aula, foi um baque muito grande para mim, porque eu já não, como eu falei, eu já não estava bem psicologicamente, né? Quando eu cheguei lá, que foi no meio do ano, foi em julho, final de maio, acho que foi isso, final de maio, acho que foi isso. Gente, eu peguei a sala tão caótica, sabe? Só na minha turma tinha passado 3 professoras. 3 professores no meu turno e ninguém ficou antes de mim. E aí, o que acontece? O primeiro dia, com 5 crianças atípicas dentro da sala de aula, a minha monitora, que é a que conhecia as crianças, tinha faltado. E eu fiquei lá sem ninguém. Pedi para a direção para mandar alguém. Ah, não tem ninguém, faltou, gente, eu não posso fazer nada. Então, assim, você pensa, né, se tem alguma professora aqui, vai saber o que eu tô falando. Você pega uma turma, gente, no meio do ano, sem conhecer ninguém, com 5 crianças atípicas, 2 autistas grau 2 e 3. Aliás, não, mentira, nessa turma as 2 crianças eram grau 3 e as 2 extremamente agressivas, sabe? Foi um baque, assim, muito grande. E aí foi o ponto de decisão. Eu falei, gente, eu não quero.
Não quero isso pra minha vida, eu vou batalhar, nem que eu precise voltar a trabalhar de CLT, mas eu não quero mais ter que viver em sala de aula, não dou conta, não tenho mais psicológico para isso. A próxima pergunta foi como foi lidar com a maternidade agora? Gente, eu confesso que por ser professora, eu achei que eu estava mais preparada para lidar com a maternidade, sabe? Só que, gente, já tinha muito tempo que eu não sabia o que era ficar sem dormir, né? Agora eu sei, tem 1 ano já que eu sei o que é ficar sem dormir, né? Sem dormir uma noite inteira. Mas foi um baque, foi complicado, sabe? Assim, no início, por mais que eu ame a Luísa, né, nosso xodó aqui em casa, mas eu não pretendo ter mais filhos, sabe? Eu falei pro Dedé, amor, agora é a hora que a gente vai descansar, a gente vai, né, que a Luísa tomar um tamanhozinho, a gente vai aproveitar a nossa vida e nada de ter mais filhos, né, gente? Mas foi assim, eu achei que eu ia saber lidar melhor, né? Até a cachorrona, gente, teve uma bebezinha também, ela tem uma bebezinha, a coisa mais fofinha do mundo. O dia do aniversário, eu esqueci de gravar ela pra vocês. Mas numa próxima oportunidade, aí eu vou mostrar, é claro, né? Se a Jane deixar, eu mostro a bebezinha dela pra vocês. E mostro a cachorrona também, gente. Eu fiquei tão feliz que a Jane foi no aniversário da Luísa. Eu tava com tanta saudade dela, vocês não têm noção, não. A Jane casou e mudou, literalmente, gente. Ela casou e mudou pra Belo Horizonte. Então a gente não tem mais tanto contato, a gente só vai se falando por telefone às vezes, mas a vida de mãe, minha filha, tá tão corrida que nem dá. Inclusive, tem uma mensagem dela ali, eu acho que tem 2 dias que eu tô pra responder, eu não respondi, amiga, eu vou responder, tá? Já, aguenta aí. Então, assim, perdi até o fio da meada, gente, peraí. Ah, tá, a gente tava falando sobre lidar com a maternidade. Então, assim, gente, foi um desafio. Porque em sala de aula, a gente até comentou sobre isso esses dias, né? Por que a gente dava conta de cuidar de 20 crianças no berçário e a gente não dava conta de cuidar de uma em casa? Por quê, gente? Porque quando a gente está trabalhando como monitora, como professora, você tá ali para se dedicar para isso, certo? Você não tem que arrumar a casa, você não tem que fazer comida, você não tem que pôr dinheiro e pensar em pôr dinheiro dentro de casa, porque ali já é o seu salário, né? Então, assim, agora você tá em casa com por mais que seja uma criança só, tem a questão emocional, é meu filho, isso, aquilo. Com as outras crianças, você até consegue ser, né, um pouco mais firme. Não pode, não vai mexer, né? Agora, com o filho, aí ele faz uma carinha fofa, aí você já derrete toda. E é desse jeito, gente. Então, assim, foi mais difícil, sobre lidar com a maternidade, foi mais difícil do que eu esperava, sabe? Foi um baque, assim, de realidade mesmo. A próxima pergunta. O que mudou na sua vida depois do casamento e da chegada da baby? A minha vida, gente, mudou assim, 180 graus, né? Não vou falar 360 não, porque a gente sempre fala 360 graus, mas se a gente faz 360, a gente volta pro mesmo lugar. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, foi o Dedé que me falou. Que a gente tem a mania de falar isso, né? Mas a minha vida deu 180 graus, mudou assim, completamente, né? Depois que eu fui mãe. Eu era uma pessoa que vocês conhecem, né, gente? Chegava final de semana, punha a mochilinha nas costas, ia fazer trilha. Eu vou viajar hoje. Pá, do nada arrumava uma excursão, arrumava alguma coisa e ia viajar, né? Agora com a bebê casada não é mais assim que funciona, né? A gente tem a família em si, então todo o planejamento ele gira em torno da família. Onde eu vou, cabe o meu marido? Onde eu vou, cabe as minhas filhas? Né? Então tudo gira em torno da família agora, né? Sair, né, para as festas assim, por último, assim, eu não tava saindo mais, mas teve uma época, né, da minha vida que eu saía bastante para as festas e tudo. Hoje em dia não é algo que me interessa mais, me interessa muito mais falar pra mim assim, vamos na cachoeira, vamos na beira do rio, vamos curtir a natureza, vamos ouvir o silêncio. Eu amo, gente, pode me convidar que eu vou pra esses rolês todos, mas não me chama pra festa, não. Gente, a última festa que eu e a Jane fomos, nossa,
Nossa, gente, que festa ruim. Nós saímos de lá às 5 horas da manhã, com uma música ruim tocando, morrendo de fome, porque lá não tinha um lugar para comer, não vendia nada de comer, pra vocês terem ideia, só bebida ruim, não tinha um drink, só cerveja, a gente nem bebia cerveja, só não tinha drink, não tinha nada. Gente, oi, falar pra vocês, que auê, a Jane, né, amiga, vai lembrar dessa festa. Não, pra ir numa festa daquela lá, ruim daquele jeito, eu fico aqui em casa mesmo, sabe? E, depois, ainda mais agora, né, gente, que a gente vira mãe, são 1000 bolsas que a gente tem que carregar, gente. Antes, uma das coisas, né, gente, que mudou, antes eu punha minha bolsinha, hoje em dia nem uso muita bolsa mais. Antigamente eu punha minha bolsinha, montava na minha motinha e ia pra todo lado. Agora não, minha filha, agora você vai sair de casa em um auê com um monte de bolsa, com um monte de coisa. Pega a chupeta, pega a mamadeira, pega um copo de água, pega a fralda, pega lenço, pega a troca de roupa. Gente, pega um brinquedinho pra distrair a criança. É muita coisa, gente, vocês não têm noção. E assim, uma das coisas que mudou foi isso, né? O tempo que eu punha a bolsinha do lado e saía na minha motinha. Mas enfim, sobre o casamento também, né? Mudou a questão de sair assim, de festa, essas coisas, né? Que eu saía sozinha e tudo. Mas eu e o Dedé, nós somos muito caseiros, sabe? A gente não é muito fã de ficar saindo, não. E assim, a gente se entende muito bem. Então, se a gente tá num lugar, é um lugar que a gente não tá gostando, não tá curtindo, uma olhada que um dá pro outro, já entendeu, vambora. Sabe, já puxa um gancho aí, inventa alguma coisa pra gente poder ir embora, né? A gente sempre se entende muito bem, sabe? Em relação ao casamento, assim, a gente não tem nada a reclamar, graças a Deus. Eu e Dedé, a gente se dá super bem, super se entende. O Dedé é um marido maravilhoso, super compreensível, sabe? Que ele sabe... eu não sei nem descrever, sabe? O quão bom marido o Dedé é, graças a Deus, gente. Né? Foi, assim, melhor do que eu imaginava. Né? Ele é falho, assim como eu sou, como você é, todo mundo, ninguém é perfeito, né? Todo mundo erra, né? Eu tento ser o melhor que eu posso também pra ele, mas assim, em relação ao casamento, eu sou muito mais feliz hoje casada do que eu era antes solteira, né? Não tem as mesmas liberdades, né? Igual eu falei pra vocês, não é a mesma coisa você pôr uma mochila do nada, estrala uma ideia na cabeça, eu vou pra outra fazenda, eu vou fazer isso, não. É diferente quando você tem uma família, né? E você tem que pensar agora na família toda, no contexto todo. Mas é isso, gente, eu não me arrependo, não. Eu espero que ele também não. Um beijo, mozão, te amo. E agora a última e talvez a mais polêmica pergunta. Por que a Lara está morando com a avó? E sim, gente, a Lara ficou com a gente esse período todo, né? Não tem nada a ver com ela dar certo com o Dedé, não, porque os dois dão super certo. O Dedé é um excelente padrasto, inclusive a Lara chama ele de pai, sabe? Tem um carinho muito grande por ele. E, gente, não, os dois sempre deram super certo. O Dedé, nossa, o Dedé, ele, o que pode fazer pela Lara, ele faz uma gracinha, sabe? Só que o que acontece? A Lara queria trabalhar. Ela tava trabalhando, olhando a Luísa, ano passado. Só que assim, gente, pra olhar um bebê meio período, não ganha muito dinheiro, né? E aqui, gente, onde eu moro, é roça. Então, assim, ela não tinha amigos aqui, não tinha por onde sair, sabe? Então, ela tava meio que trancada aqui a semana inteira. E chegava no final de semana, ela ia pra casa da avó. E aí, surgiu a oportunidade dela voltar a trabalhar na loja que ela trabalhou um tempo atrás. Eu não lembro se eu cheguei a gravar vídeo pra vocês, ela já tinha trabalhado nessa loja um tempo. Acho que eu gravei sim. Gravei sim, foi até a época que eu tava grávida. E eu levava ela no trabalho. Tem até um shortzinho de eu levando ela. Mas enfim, ela conseguiu voltar a trabalhar nessa loja, né? E foi morar com a avó, porque como é em Nova Serrana, ficava inviável, né? Eu ficar levando e buscando ela, muito longe,
né, pra ir e voltar todos os dias, assim. E, assim, o horário dela com o horário do Dedé não bate. Então, o Dedé entra no trabalho às 7 horas da manhã, ela entra às 9. O Dedé sai às 5, ela sai às 6, 7 horas da noite. Então, não batia os horários, né? E aí, ela decidiu ficar lá, né, por conta disso e por conta dos coleguinhas também, dos amigos e tudo. Né? Então é isso, gente. Não teve briga, não teve conflito, né? Foi uma escolha dela e ela tá super feliz lá. Eu confesso que eu, como mãe, chorei bastante, fiquei com o coração apertado, mas, né, gente, a gente não cria filhos pra gente, né? A gente cria filhos pro mundo, pra voarem, né? Então, assim, deixa aí, deixa ela seguir a vida dela, né? Se ela tá feliz, se é o melhor pra ela, né? Então que deixe ela lá. Hoje ela vem, hoje é sábado. Quando o Dedé vier da casa da minha mãe, ele já vai trazer ela pra cá. E assim, gente, tá tudo bem, né? Deixa a vida seguir o seu fluxo, né? Claro que a gente, como eu falei, a gente como mãe, a gente não quer que os filhos se afastem da gente nunca, né? Mas é o ciclo natural da vida. Né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Um beijo e até o próximo vídeo.